Você já parou para pensar se as pessoas ao seu redor realmente te inspiram ou apenas te mantêm exatamente onde você está? Talvez uma das verdades mais desconfortáveis da vida seja esta: nem todo círculo é companhia. Alguns são prisões silenciosas. Existem relacionamentos que alimentam sua força emocional, sua mentalidade, sua autoestima e seu crescimento pessoal. Mas também existem aqueles que drenam sua energia, diminuem seus sonhos e fazem você acreditar, pouco a pouco, que evoluir é errado, ousar é exagero e mudar é abandonar quem você é. O mais perigoso é que isso raramente acontece de forma óbvia. Muitas vezes, a prisão emocional vem disfarçada de amizade, hábito, lealdade ou pertencimento. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está ao seu lado, mas quem você está se tornando por causa das pessoas ao seu redor. Existe uma pergunta desconfortável que quase ninguém faz a si mesmo com honestidade. As pessoas ao meu redor realmente querem me ver crescer ou apenas querem me ver permanecer igual? Porque uma das maiores ilusões emocionais da vida é acreditar que proximidade significa apoio. Nem sempre significa. Às vezes, convivência é apenas hábito. Em certos casos, aquilo que chamamos de amizade, círculo ou conexão emocional é apenas familiaridade vestida de afeto. E o mais difícil de perceber é que certas prisões não têm grades. Elas têm conversas, piadas, opiniões e pequenas atitudes repetidas todos os dias. Você provavelmente já viveu isso sem perceber. Compartilha um sonho e alguém ri. Fala sobre mudar de vida e escuta que está exagerando. Tenta desenvolver uma nova mentalidade, fortalecer a autoestima, buscar amadurecimento ou crescimento pessoal. E logo surge aquela energia estranha, quase invisível, que faz você se sentir culpado por querer mais da vida. Como se crescer fosse uma traição, como se mudar significasse abandonar quem você é. E é justamente aqui que muita gente começa a diminuir a própria luz sem perceber. Porque existe uma pressão silenciosa dentro de certos relacionamentos. A pressão de continuar sendo a versão confortável de si mesmo. A versão previsível. A versão que não incomoda. A versão que não muda demais para não fazer ninguém se sentir ameaçado. O problema é que nem toda prisão emocional parece sofrimento no começo. Algumas parecem pertencimento. Parece o grupo onde você sempre esteve. As pessoas com quem divide histórias, memórias, risadas, rotina. E justamente por isso se torna tão difícil perceber quando aquele ambiente deixou de inspirar e começou a limitar. Porque ninguém acorda de um dia para o outro pensando: estou preso. Isso acontece devagar. Você começa a falar menos sobre seus planos. Começa a esconder suas ambições. Evita certos assuntos para não ouvir críticas, ironias ou julgamentos. Vai se adaptando emocionalmente para caber naquele espaço. Existe algo profundamente perigoso nisso. Aos poucos, você deixa de perceber quem está influenciando suas escolhas, porque o ser humano é moldado pelo ambiente, pelas conversas que escuta, pelos padrões que normaliza, pela energia emocional das pessoas ao redor. Se todo mundo à sua volta desacredita, reclama, desiste rápido ou vive preso à negatividade, existe uma chance enorme de que, pouco a pouco, você comece a absorver isso também. Não porque você seja fraco, mas porque convivência molda consciência. E talvez essa seja uma das verdades mais difíceis de aceitar. Algumas pessoas não precisam impedir seus sonhos diretamente para limitar sua vida. Muitas vezes, basta normalizar a mediocridade, ridicularizar mudanças ou fazer você acreditar que desejar algo melhor é egoísmo, exagero ou ingratidão. E é nesse ponto que começa a surgir uma pergunta silenciosa, impossível de ignorar depois que aparece. Será que essas pessoas realmente me inspiram? Ou apenas me mantém confortável o suficiente para eu nunca sair do lugar? Existe um momento silencioso, e muitas vezes doloroso, em que algo começa a mudar dentro de você. Não acontece de uma vez. Não vem como uma grande revelação cinematográfica.
Surge aos poucos, quase como um desconforto difícil de explicar. Você ainda está perto das mesmas pessoas, frequenta os mesmos lugares, escuta as mesmas conversas, mas algo já não encaixa do mesmo jeito. E isso costuma assustar, porque quando mudamos por dentro, uma das primeiras coisas que começa a doer é perceber aquilo que antes parecia normal. Em algum ponto, você começa a notar certos padrões. Pessoas que nunca celebram suas conquistas de verdade. Gente que até escuta seus sonhos, mas responde com ironia, pessimismo ou desânimo. Relações onde tudo parece girar em torno de problemas, reclamações, críticas e limitações. E sem perceber, você vai carregando uma exaustão emocional difícil de nomear, porque existe algo profundamente desgastante em tentar crescer em um ambiente que não inspira crescimento. Muita gente acredita que relacionamentos tóxicos são sempre explosivos, abusivos ou dramaticamente ruins. Mas algumas prisões emocionais são silenciosas. São grupos onde ninguém te agride, mas também ninguém te impulsiona. Onde você não é atacado diretamente, mas pouco a pouco aprende a diminuir seus sonhos para não causar desconforto. Aprende a esconder ambições para não parecer arrogante. Aprende a falar menos sobre aquilo que deseja porque já espera uma reação de julgamento, comparação ou desmotivação. E existe algo muito sutil nisso. Quando um círculo não inspira, ele começa a drenar identidade. Aos poucos você para de se reconhecer completamente. Já não sabe se está sendo autêntico ou apenas tentando caber. Começa a negociar partes da própria essência para preservar pertencimento. E o preço disso costuma ser alto, porque existe um desgaste invisível em abandonar a própria verdade para manter conexões que já não fazem sentido. O mais confuso é que crescer emocionalmente às vezes traz culpa. Culpa por mudar. Culpa por pensar diferente. Culpa por já não se sentir confortável nas mesmas conversas, nos mesmos hábitos ou nos mesmos padrões emocionais. Algumas pessoas chegam até a se perguntar: será que eu estou ficando egoísta? Quando na verdade estão apenas começando a desenvolver consciência sobre aquilo que as influencia. Porque amadurecimento também significa perceber uma verdade difícil. Nem toda lealdade é saudável. Permanecer perto de pessoas apenas pelo tempo de convivência nem sempre é amor, amizade ou gratidão. Em certas situações é medo. Medo de decepcionar. Medo da solidão. Medo de parecer ingrato. Medo de admitir que você cresceu e já não cabe emocionalmente naquele espaço como antes. E talvez uma das perguntas mais desconfortáveis da vida seja esta: quanto da sua energia tem sido gasta tentando continuar pertencendo a lugares, grupos ou relacionamentos que já não despertam inspiração, mas apenas familiaridade? Porque quando essa pergunta aparece de verdade, algo começa a mudar silenciosamente dentro de você. E é justamente aí que surge uma percepção capaz de transformar completamente a forma como enxergamos amizade, influência, autoestima e crescimento pessoal. Existe uma verdade que cedo ou tarde, quase todo mundo precisa encarar. Ninguém permanece igual para sempre. Você muda, sua mentalidade muda, sua consciência muda, seus valores mudam, e com isso, inevitavelmente, muda também aquilo que faz sentido permanecer ao seu redor. O problema é que muitas pessoas tentam crescer sem mudar o ambiente emocional que as cerca, e isso costuma gerar um conflito silencioso, porque é extremamente difícil construir uma versão mais forte de si mesmo, enquanto tudo ao redor incentiva você a continuar pequeno. Mas aqui existe algo importante de entender. Construir um círculo que inspira não significa abandonar pessoas friamente, se sentir superior ou viver julgando quem pensa diferente. A questão nunca foi arrogância. A questão é influência. Porque, gostando ou não, o ambiente molda comportamento. As conversas que você escuta moldam sua mentalidade. As pessoas com quem convive influenciam sua autoestima, seus hábitos, sua coragem e até a visão que você constrói sobre quem acredita ser. Pare por um instante
E pense nisso com honestidade. As pessoas mais próximas de você te fazem acreditar mais nos seus sonhos. Ou menos. Elas despertam coragem ou medo. Expansão ou conformismo. Crescimento ou acomodação. Porque existe uma enorme diferença entre estar cercado de pessoas perfeitas e estar cercado de pessoas inspiradoras. Pessoas inspiradoras não são aquelas que nunca erram. São aquelas que despertam o melhor em você. Pessoas cuja presença faz você refletir, amadurecer, expandir horizontes e fortalecer a própria essência. Às vezes, inspiração aparece em coisas simples, em alguém que incentiva sua evolução sem competição, em alguém que vibra sinceramente pelas suas conquistas, em alguém que diz uma verdade difícil quando necessário, mas sem destruir sua autoestima. Em relações onde você sente liberdade para crescer sem medo de ser diminuído. Onde não existe punição emocional por querer melhorar de vida, amadurecer ou pensar diferente. E talvez uma das formas mais silenciosas de amadurecimento seja aceitar que nem todo relacionamento foi feito para durar da mesma forma para sempre. Algumas conexões cumprem um papel em determinada fase da vida. Outras permanecem porque crescem junto com você. E algumas, simplesmente, começam a se tornar pequenas demais para a pessoa que você está se tornando. Isso dói. Porque existe afeto, memória, história compartilhada. Mas também existe uma pergunta que começa a ecoar internamente. Permanecer aqui está fortalecendo minha essência ou me afastando dela? Porque existe um preço em sair de certas prisões emocionais, mas também existe um preço enorme em permanecer nelas. E muitas vezes o segundo custo é invisível. Sonhos adiados, autoestima enfraquecida, potencial reduzido, identidade apagada pouco a pouco, até você já não reconhecer completamente quem poderia ter sido. No fim das contas, talvez a pergunta nunca tenha sido apenas quem anda ao seu lado. A pergunta real é: quem você está se tornando por causa das pessoas ao seu redor? Pense nisto. Se você olha para seu círculo de relacionamentos e não sente inspiração, então você não tem um círculo. Você tem uma prisão. Talvez essa mensagem precise chegar exatamente a uma pessoa que hoje ainda confunde prisão emocional com pertencimento. Então, por que não compartilhar este vídeo com alguém que veio à sua mente agora? E se essa reflexão falou com você de alguma forma, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que talvez também estejam tentando encontrar relações que fortaleçam e não aprisionem. E comenta aqui embaixo a frase: eu escolho quem me inspira. Quero saber quantas pessoas concordam que chega um momento da vida em que é preciso parar de apenas sobreviver emocionalmente e começar a construir relações que fortaleçam quem realmente somos. Neste espaço, buscamos trazer reflexões que contribuam para o despertar da consciência. Reflexões que ajudem a enxergar a vida com mais clareza, profundidade e senso crítico.